É no capítulo qual? Capítulo 2. Gosto de fazer as coisas assim. Fazer as coisas de dois só é isso. E um chega e outro desmancha. É a realeza de Jesus e a realeza terrestre. Sei não. Para ler tudo é só um ponto. Para ler tudinho é lá. Só um ponto. É até o final, é. Olha, Só vou ler só uma parte, né? Só até aqui. É, Só você o lê 8 e tudo. 4. É. Pronto, pode começar. É melhor a gente fazer logo a prece inicial. Pô, se tem ninguém. Não, mas a gente faz, não tem problema não. Estamos esperando aí. Já são 7h30, né? Tem tudo aí. Você dá as boas-vindas aí. Acho que ainda tá procurando ainda, né? Você dá as boas-vindas aí. Você diz que estão aguardando o pessoal entrar para poder começar. Dá boa noite, se apresenta. Boa noite a todos, a todas. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, permaneça para sempre. Estamos aguardando as pessoas, né? E fazer a prece, né? Já estamos em 19h38, 38 minutos já com atraso. Então vamos fazer a prece. O Marco está aqui comigo. Vamos elevar o pensamento a Deus. Então vamos fazer a prece. O Marco está aqui comigo. Já entrou. Boa noite, Jails. A paz do Mestre Jesus esteja contigo. É Marco que está com o meu celular. A paz em Cristo. Vamos fazer nossa prece, né? Elevar o pensamento a Deus. Pedir ao Mestre Jesus que nos dê sabedoria e discernimento. Amado Mestre Jesus, aqui estamos nesta live, reunidos em Teu nome, com muita gratidão pela oportunidade de estudar Teu Evangelho na noite de hoje. Gratidão, Senhor, pelo dom da vida, por mais um dia. Mas te pedimos a Tua bênção de luz, de paz, de harmonia, nos dê sabedoria, discernimento, para que possamos, na leitura e na conversa de hoje, a gente possa ter um bom entendimento, sairmos daqui fortalecidos na fé, no amor e na esperança. Graças a Deus. Jailson, meu nome é Glória, me apresentar, né? O meu nome é Glória, sou esposa de Marcos, casados há 27 anos, vamos completar agora, nessa luta, estamos aqui ainda nessa luta, aqui na terra, né? Juntos. Bom, o nosso estudo de hoje, eu espero que possa contribuir de alguma forma, né? No nosso estudo de hoje é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Boa noite, Francisco. Dora Araújo, boa noite, seja bem-vinda. Que a paz do mundo, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos. Eu vou à leitura, começar pela leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 4.
O reino de Jesus não é deste mundo. É o que cada um compreende. Mas sobre a terra não terá também uma realeza? O título de rei não implica sempre um exercício, um poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime àqueles que seu gênio coloca em primeiro plano ou em uma ordem de ideias qualquer, que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei, o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem, frequentemente, uma preponderância maior do que aquele que leva o diadema? Ela é imperecível, enquanto a outra é o jogo das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto que a outra, por vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral governa ainda, e, sobretudo, depois da morte. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Olha a pergunta. Foi, pois, com razão que disse a Pilatos: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Bom, quando a gente vê assim, realeza, o que é realeza? O que é reino, então? E por que se diz que Jesus não é, o reino de Jesus não é deste mundo? Aí pergunta-se qual é a verdadeira realeza. Realeza vem de real, de rei, do real, de rei, poder ou condição. Quer dizer, rei ou rainha. Rei é o soberano, é aquele que governa a monarquia. Monarquia é um tipo de governo em que só um governa e governa até morrer. E quando ao morrer, quem assume o poder é um familiar. É o herdeiro mais próximo, né? Então, aquele que o rei, o soberano, nesse caso, é aquele que se destaca entre o mesmo, da mesma profissão. E reino? Reino é o estado em que o poder é exercido por um rei ou uma rainha numa monarquia. Como já disse, a monarquia é uma forma de governo em que o rei governa até morrer. Então, na Bíblia Sagrada, há profecias sobre a vinda do Messias. Messias, um descendente do rei Davi. Esse descendente do rei Davi que irá reconstruir a nação de Israel e irá restaurar o reino de Davi. E esse Messias trará a paz do mundo. Jesus se dizia Messias. Ele se dizia Messias. No entanto, ele não foi aceito pelos judeus, pelo povo judeu.
Porque para os judeus, Jesus, ele não preencheu as profecias messiânicas. Que profecia seria essa? Construir o terceiro templo sagrado. Construir o terceiro templo sagrado. Levar todos os judeus de volta à terra de Israel. E também introduzir uma era de paz mundial. Aí, terminar o ódio, acabar com a opressão, acabar com o sofrimento, acabar com todas as doenças do mundo. Mas também ele vinha também divulgar o conhecimento universal sobre Deus de Israel. Ou seja, unificar toda a raça humana como uma só. Essa seria a missão do Messias. E Jesus, para o povo judeu, Jesus não preenchia essas profecias. Mas aí quando ele fala reino, o que é reino? O reino, quando evoca o sentido, a ideia de rei, reinado, de pessoa poderosa, o senhor de muitos súditos, muitos domínios, historicamente, aos desmandos registrados por aqueles detentores do poder. Principalmente em países que adotaram a ditadura. Mas quando se fala em termos religiosos, reino transforma-se em reino de Deus. Reino de Deus. Que reino de Deus foi o tema central da pregação de Jesus. E ele ocupa lugar de destaque em várias parábolas. Em uma delas, principalmente naquelas parábolas do grão de mostarda, quando ele diz que o rei, se não me engano, é em Mateus capítulo 3, versículo 3, se não me engano. Ele diz assim, que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostardas. A mostarda é uma das a semente menor. Ele, depois dela plantada, ela dará maior árvore. Então, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, o reino de Jesus, ele não é deste mundo, mas sobre a terra. Aí pergunta, sobre a terra não terá uma realeza? Mas sobre a terra não terá também uma realeza? Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O título de rei, pergunta, não implica sempre o exercício de um poder que é temporal? A ideia, na meritocracia, o ideal é que os países fossem administrados por pessoas idôneas, que a gente vê que não é, né? Pessoas idôneas, pessoas honestas, pessoas competentes, pessoas que sabiam que os detentores de poder e que deveriam dedicar-se ao bem comum. E não ao seu interesse próprio. Vilmar Filho, seja bem-vindo.
O Evangelho mostra, o Evangelho mostra claramente que a riqueza e o poder, ele é oferecido como usufruto para promover o bem dos outros, o bem comum. A qualquer momento ele pode ser retirado, porque não é posse, é um empréstimo de Deus, que Deus confiou. Deus confiou esse poder à pessoa para que ela possa exercer esse poder no bem comum, em benefício de todos. Pode ser retirado a qualquer momento. Infelizmente não é o que a gente vê, né? No Evangelho de Jesus, Jesus é chamado de Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno, ou Jesus o filho do carpinteiro, ou então Jesus o filho de José. Então ele deveria ter nascido em Nazaré. Não é Jesus de Nazaré? Não é Jesus o Nazareno? Deveria ter nascido em Nazaré, né? Mas, segundo a Bíblia, ele nasceu em Belém. O motivo de ter chamado Jesus de Nazaré foi habitado pelo censo, mas o censo obrigou José, o pai de Jesus, a família de José, fugir para Belém. Com isso foi possível. Aí pergunto, naquela época havia censo? O cristianismo, ele prega que o Mestre Jesus, ele veio à Terra para tirar o pecado do mundo. Para tirar o pecado do mundo. E Jesus, ele nos trouxe o 11º mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força do seu coração. Seja bem-vinda, Mônica. E ao próximo como a ti mesmo. Ninguém pode amar a Deus sem amar o próximo. E ninguém pode amar o próximo sem amar a Deus, né? Então Jesus, ele nos trouxe o 11º mandamento. A primeira revelação nos foi trazida por Moisés. Moisés, ele nos trouxe os 10 mandamentos. Lembramos que, na época, o que vigorava era a lei de talião, dente por dente e olho por olho. E Moisés vem e nos traz os 10 mandamentos. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força do seu coração. A segunda revelação, é Jesus, veio por Jesus, que nos traçou a lei do amor. Vamos lembrar do que eu disse. Muito bem, Marco. Jesus não veio tirar o pecado do mundo, ele veio nos ensinar a não pecar. Boa colocação. Já hoje eu ouvi
a minha colega dizer que nós estamos na quaresma e que Jesus veio tirar o pecado do mundo e morreu para nos salvar. Sou professora de história, não concordo muito com isso, não. Ele morreu porque mataram, mas ele veio nos ensinar a não pecar, né? Então, Jesus, a segunda revelação veio trazida por Jesus, onde ele traçou a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Onde ninguém pode amar a Deus sem amar o próximo. E nem amar o próximo sem amar a Deus. Na lei do amor, eles amar ao inimigo. Amar o inimigo é difícil. Amar o inimigo não quer dizer andar de braço dado com ele. Mas é perdoar. É não se comprazer com a desgraça. É não se alegrar com a desgraça dele. Na hora da precisão, poder assisti-lo. Na hora da necessidade, poder assistir às suas necessidades. E isso pode ser em oração. Você pode servir em oração. Pode servir também numa palavra amiga, numa vibração, né? Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. 70 vezes 7. 70 vezes 7, você pode multiplicar as 70 vezes 7, o mesmo pecado, o mesmo erro. Mas como é que fulano errou comigo, ainda tem que perdoar? Fulano, que está sempre cometendo o mesmo erro, ele ainda não aprendeu a lei do amor. Ele ainda não entendeu a grandeza do 11º mandamento de Jesus e o primeiro de Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força do seu coração e ao próximo como a ti mesmo. É difícil? É, mas não é impossível. Mas para isso, precisamos primeiro trabalhar nós mesmos, se perdoar. Porque se eu não me perdoo, eu não posso perdoar o outro. Se eu não me corrijo, eu não tenho condição de estar corrigindo o outro. Então é necessário que eu faça, eu não vou dizer reforma íntima, mas eu posso me refazer o que eu faço, o meu erro, para que eu possa perdoar 70 vezes 7 o meu irmão. Para que eu possa, e Jesus vai mais além quando ele diz assim, quando ele, na sua apresentação da lei do amor, ele diz também, quando alguém bater numa face, apresentar o outro. Como é que eu vou apresentar outra face se eu ainda não me entendi? Como é que eu vou apresentar a outra face se eu ainda não me entendi? Então é necessário que eu me entenda para que eu possa entender o outro. É necessário que eu me coloque no lugar do outro. É difícil, mas não é impossível.
né? Então, a realeza de Jesus, ou voltando na segunda revelação ainda, Jesus ainda apresenta uma outra. Quando ele diz, se alguém lhe pedir uma túnica, larga também a capa. Eita, meu Deus do céu. Como é difícil alguém chegar, me dê, eu tomo o resto. Eu quero, você toma também. Mas não é assim, tome, dê por dar, não. Não é eu simplesmente jogar, não. É preciso entender. Há 2 anos atrás, eu vinha chegando em casa, eu e Marcos. Era cedo da noite, eram 8h30. Eu observei quando a gente vinha chegando, eu desci do carro para abrir o portão. Aí eu observei 2 rapazes que vinham, e o rapaz ele vinha com a cabeça baixa, ele baixou o capuz que estava na cabeça, mas eu senti, mas também não levei muito a sério. A sorte que eu não abri o portão. Quando eu cheguei próximo ao portão, ele pulou em cima de mim. Passa. O celular. Aí como eu tenho problema auditivo, eu disse o quê? Aí ele disse, passa o celular. E Marco no carro, estava nem aí, estava nem percebendo nada. Aí eu entreguei o celular. Quando eu entreguei, meu filho, que é isso? Eu não sei de onde foi que veio aquelas palavras todo dia na minha cabeça, na minha mente, naquele momento, de como eu agi naquela situação. Que é isso, meu filho? Tome. Mas você vá, que Jesus te abençoe, que Jesus te ilumine, que o Mestre Jesus te abra os olhos à luz. E comecei a conversar com ele, ele olhando para mim, olhando para ele. Aí eu entreguei o celular a ele. Peguei a outra mão e peguei com as 2 mãos. Uma eu entreguei o celular e a outra eu cobri. Quando ele pegou, eu cobri a mão dele e segurei na mão dele. Com as 2 mãos eu disse, vá meu filho, que Jesus te abençoe, que Jesus te ilumine e lhe dê força, coragem e acima de tudo Jesus lhe abra os olhos e lhe abençoe. E soltei. Mas eu pensei que ele ia embora. Mas não, ele só fez entrar no carro e botou o revólver na cabeça de Marco. E quando ele estava no meu peito, mas quando eu vi o revólver na cabeça de Marco, eu enlouqueci. E Marco, parecia que estava leso. E eu gritando, entrega, e Marco entregou. Depois foi que eu fui ter a reação e os vizinhos chamaram a polícia. Mas olha, muito tempo depois, eu comecei a pensar e agradecer a Deus. Eu acredito, talvez, não sei, é muito difícil. Mas eu não sei se teria isso mesmo. Se é isso daí, e eu peço muito a Deus que Ele me dê esse discernimento e me mostre se é exatamente isso, quando Ele diz, se alguém te pedir a túnica, larga também a capa. Eu disse isso no juiz. Não sei. Mas talvez, né, um exemplo, não sei. Então, a realeza, aí quando a gente fala realeza, a realeza de Jesus. A realeza de Jesus diz respeito à moral e ao mérito pessoal. Olha, Jair, é muito difícil entender a outra face. Até hoje, eu contando esse exemplo a vocês, até hoje eu pergunto a Marcos, será que era isso, Marcos? Mas aí, quando eu digo, será que era isso? Mas quando eu vi a arma na cabeça de Marcos, eu enlouqueci. Enlouqueci, já não vi dessa forma, só fazia gritar, entrega. Não falei mais como eu falei antes. Só que o Marco entregasse. E quando o Marco entregou,
Marcos só fez pegar o carro, ele foi embora e Marcos já estava ali no carro, foi atrás dele. Foi o tempo que a polícia chegou e perguntou e foi pausado. Aí eu não sei se é isso. Bom, então a gente fala sobre a realeza de Jesus. Quando fala realeza, a gente fala respeito moral e mérito pessoal, né? Não é aquela que é baseada na corrupção, nas falcatruas, nas roubalheiras, não. Não é. O que acontece na política que a gente vê hoje, não. A realeza de Jesus diz respeito à moral, né? A moral representa o esforço na prática do bem, na prática da paciência ante ao infortúnio. Pois quando isso faz parte intrínseca da alma humana, ela transporta para outro mundo. Um mundo que é totalmente diferente dessa mesquinharia, desse mundo material que a gente vive, que ainda domina a maioria dos seres humanos. A doutrina espírita, a base da doutrina espírita está na reencarnação. Quer dizer, na possibilidade de o mesmo espírito voltar quantas vezes sejam necessárias, mas em corpos diferentes. A reencarnação mostra a justiça divina, a justiça de Deus, porque ela nos dá a oportunidade de refazer o que de errado nós fizemos em outras vidas. Se fosse possível refazermos enquanto estamos a caminho, seria ótimo. Recentemente eu li um livro de Zíbia Gasparetto, cujo título é Minha Vida pelo Seu Perdão. Eu aconselho vocês lerem. E aí vocês vão ver toda a grandeza, o amor de Deus para conosco. É nessa questão da reencarnação. E do refazer, né? Do refazer. Marco quer que eu conto isso daí, mas aí fica longo, né? Fica longo. Ele quer que eu faça uma síntese do livro, mas eu disse a ele, não, eu já esqueci. Porque senão fica difícil e vai pegar a noite toda. Mas ele está insistindo. Eu vou só, para não tomar muito tempo, vou dar uma pausa aqui e falar um pouco. É a história de um menino da favela, nascido no morro, na favela do Rio de Janeiro, negro, pobre, órfão do pai. Tem uma mãe que não quer saber dele, passa o dia trabalhando. O pai foi morto, ninguém sabe como. Uma bala perdida. Ninguém sabe se foi a polícia, ninguém sabe se foi o bandido, ninguém sabe, foi uma bala perdida. O irmão foi morto pela polícia. Traficante, bandido. E ele, menino,
tinha sempre na mente de ser doutor. Tinha um pensamento diferente do irmão e dos coleguinhas dali da favela. Descia de manhã bem cedo, sozinho, lá para o ponto de táxi engraxar sapato. Lá ele encontrou o dono de um táxi que se fez amigo. E nessa amizade ele contou ao dono do táxi, seu Manuel, que não sabia por quê, que vivia angustiado, muito angustiado, porque essa angústia ele nunca conseguiu entender. À noite mal conseguia dormir, com 3 pessoas, 3 homens querendo sufocá-lo, querendo matá-lo, ele não entendia. E seu Manuel conversava muito com ele. Quando na volta, que ele voltava para o morro de tardezinha, ele sempre gostava de passar pela praia. E um dia ele com o seu Manuel, ele disse: seu Manuel, eu me sinto tão angustiado, só me melhoro quando eu chego aqui. Eu tenho a impressão que do outro lado do mar tem alguma coisa que pode me tirar essa angústia. Seu Manuel disse: talvez seja Portugal, porque Portugal foi a terra em que eu nasci. Eu vim para cá com meu irmão há muito tempo atrás, meu irmão já morreu. E eu nunca pude voltar para ver meus pais. Eu prefiro dar boa educação para meus filhos, minhas 2 filhas. Por um dia, quem sabe. Mas por enquanto eu prefiro educar, cuidar da educação da minha filha, das minhas 2 filhas. E ele tinha uma profunda simpatia, o seu Manuel, a simpatia era mútua. Um dia, João deixou de aparecer na praça e seu Manuel se preocupou, perguntou aos coleguinhas dele e subiu o morro. Seu Manuel conseguiu subir o morro, quando chegou lá encontrou ele deitado no carro, triste, abatido, há 4 dias, doente e sem comer. Seu Manuel pegou ele nos braços, desceu o morro, correu para o hospital e levou. E lá internou, veio atrás da mãe dele, contou a mãe dele, comprou toda a medicação, a mãe dele veio. A mãe dele não gostava dele, mas de vez em quando tinha um certo sentimento por ele e atendia. E, para resumir, ele queria ser doutor, seu Manuel ajudou a ele, né? Ele conseguiu com a vizinha fazer a matrícula, e ele fez a matrícula na escola. Seu Manuel deu todo o material escolar, comprou roupa e tudo, e com o passar do tempo ele conseguiu emprego. E seu Manuel levou ele para a casa dele, não para morar, mas todo domingo levava ele para a casa dele para almoçar, primeiro assistia à missa, depois almoçava. Nisso ele fez amizade com as filhas de seu Manuel e com uma delas o tempo foi passando e eles se apaixonaram com a mais velha. Não me engano, era a Glória, minha xará. A mulher de seu Manuel, a esposa, a dona Fátima, não gostava dele de jeito nenhum. Primeiro, negro, pobre, favelado, não gostava. E não confiava. Mas o menino, quando o menino cresceu, arranjou emprego, no emprego todo mundo adorava ele, porque ele era uma pessoa íntegra. Conseguiu uma amizade com um rapaz, um senhor também, que esse senhor era espírita. E ele começou a conversar com ele e contar as angústias. E ele deu o Evangelho segundo o Espiritismo para ele. Mas ele não quis saber não, ele não lia não. Mas um dia ele disse assim: João, vamos fazer o Evangelho com você? Vamos fazer o Evangelho? Ele disse: vamos, deixa eu ir na sua casa fazer o Evangelho. Bora. Aí ele fez o Evangelho. João nessa noite dormiu a noite toda. No outro dia ele disse, aí ele tinha umas visões. Essas visões era ele
em Portugal, numa vila, onde ele era filho de um homem muito rico e que tinha uma irmã muito boa, muito atenciosa, mas ele não queria saber da riqueza do pai, só queria viver no bem por farra de jovens. Queria estudar em Coimbra e foi estudar em Coimbra. O pai já idoso, casou-se já idoso também, mas o velho assim mesmo levou para idoso a mãe para Coimbra. A mãe, Dona Fátima, detestava porque ele era um vagabundo. Não queria trabalhar, não queria auxiliar o pai. E ele disse, olha, toda a nossa riqueza vai por água abaixo. Se você não tomar de coisa, eu quero lá saber. E lá em Coimbra, ele começou a andar pela redondeza, viu uma menina na janela, uma menina de uns 14 anos, linda, linda, que ele não se apaixonou. Mas ele começou a assediar essa menina, filha de um sapateiro. A oficina desse sapateiro era na sala e a menina estava na janela do quarto dela. E ele começou o namoro, seduziu a menina, começou o namoro e a menina terminou adoecendo. Ninguém sabia, o pai muito aperreado chamou a vizinha para saber por que a mãe dela, a filha estava doente. A vizinha chegou e disse, ele era viúvo. A vizinha chegou e disse, olha, sua filha está grávida. Ele disse, grávida? Ela não sai de casa? Minha filha é uma menina, só tem 14 anos. E veio conversar com ela. Você está grávida, sua doença é gravidez. Gravidez, o que é isso? Aí o pai começou a apertar, a menina terminou dizendo que namorava João. O nome dele era João e tinha outro nome que eu não estou lembrado bem. João. E ele, o pai, enlouqueceu e foi atrás de João, só que João se escondeu. Se escondeu e foi embora. Não quis conversa. Deixou a menina grávida. A menina caiu no estado de depressão. O filho nasceu, ela não quis saber. Criou um ódio mortal por ele e morreu. Ela morreu. Não quis saber do menino e o pobre do pai foi quem tomou de conta do menino. E um primo dele que começou a conversar com ele e dizendo a ele que ele tivesse paciência e tudo, e levou a conhecer também conhecer a Deus, né? Que na época não havia, ainda foi no século V, ou foi no século VIII, mais ou menos. Século XIX. Lembrando agora, século XIX. Ele levou, o primo levou esse senhor a conhecer também um pouco da doutrina que já estava começando a fluir. E tudo bem. João volta para casa, o pai morre. Quando João volta para casa, o pai está falido, a mãe está viúva, não tem mais nada, morre, amaldiçoa. A irmã morre tuberculosa. E eles três são enterrados na colina. É o sonho de João atual, João menino, e João agora rapaz, que sonha. O pesadelo dele é ele nesta colina, chorando nessas três cruzes, nos pés dessas três cruzes. E ele não entende também por quê. João também, nessas alucinações de João, ele percebe também que ele volta para Coimbra, começa a pedir esmola, porque não tem estudante de direito, deixa a faculdade e começa a pedir esmola. O pai da menina, mãe do filho dele, dá esmola a ele sem saber que ele é o João que
seduziu a filha dele. Tem pena, conversa e tal, mas João conhece muita gente, procura os antigos amigos e vem para o Brasil. Nas entradas e bandeiras. Ele vem para o Brasil e aqui no Brasil é oferecida a ele uma entrada ali para São Vicente, para o povoado de São Vicente, a vila de São Vicente. Lá em São Vicente ele encontra também uma família. Nessa família ele faz amizade, tudo bom de papo, e começa nessa amizade, vai na busca de apreender índios, de entradas e bandeiras, né, dessas bandeiras. Faz uma armadilha para o dono. Boa noite, Rosemary, seja bem-vinda, querida. Ela vai, numa dessas bandeiras, dessas viagens, ele mata o dono da casa, chamado Dionísio, e mata também o genro chamado Antônio. Antônio e Dionísio e volta para casa, pega todos os pertences de Dionísio e Antônio, vai embora e deixa a família na miséria. Vai embora. Pronto, reencarna aqui no Brasil. Boa noite, Ricardo. Reencarna aqui no Brasil agora, já no século XX, no século passado, no século XX, na favela do Rio de Janeiro, como mãe. Vem como mãe a mulher, a menina de que ele seduziu. E por isso mostra aí que a versão dela com ele. Mas o pesadelo de João continua. João começa a ser, o sonho dele ser doutor. Forma, casa com a Glória, entra numa cilada na favela, porque ele tem que voltar na favela para, só resumindo mais, para vender o barraco, que a mãe quer que seja que venda o barraco. Ele aluga uma casa lá na cidade. Então, quando ele volta, ele cai numa cilada, a polícia vem, uma batida, os bandidos invadem o barraco e ele está lá, ele vai preso. Ele, na cadeia, o delegado percebe que ele não faz parte de bando nenhum. Mas, como foi flagrante, deixa ele lá. Ele é estudante de Direito, muito bem quisto na universidade. O professor vai ser o advogado dele. Mas lá, o Antônio, nesses pesadelos dele, quem é que vem no pesadelo dele é o Antônio e o Dionísio. O Antônio e o Dionísio. E também Cassimiro, o irmão dele. Porque o Cassimiro, irmão dele, é prisioneiro de Antônio. Olha que coisa. Aí eu vou dar um pulo aqui, bem grande aqui, só para resumir, porque o tempo está avançado, né? Como nessas alturas do campeonato, ele já é casado, ele noivo já de Glória, Glória já é espírita, a mãe dele também, seu Manuel também já é espírita, Dona Fátima, a mulher de seu Manuel, não. Mas seu Manuel já é espírita, a mulher dele, a filha também, e o colega dele de classe, de trabalho, aquele que acudiu, que é espírita, que levou todos para o centro espírita, é que começa a fazer reunião mediúnica, né, para
o tratamento espiritual com João e consegue resgatar Agimiro e consegue resgatar Antônio, mas não consegue resgatar o Dionísio, porque Dionísio é extremamente violento. Vamos lembrar que em outra vida, que Dionísio, ele era o chefe da bandeira. Era ele que aprisionava índios aqui no Brasil. Não consegue, mas ele consegue com muito custo. João tenta suicídio, ele, graças a Deus, é salvo pelos companheiros de cela, porque o delegado muda ele de cela. Com o tempo ele sai, vai fazer o tratamento espiritual e o tratamento psiquiátrico. Melhora, volta para a faculdade, começa a trabalhar, casa com Glória e tem 3 filhos. Quem são os filhos? A mais velha é Miriam, que é a irmã dele. A irmã dele, lá do século XIX, lá na colina, onde morava lá na colina. O Antônio e Dionísio. Crescem, os 2 meninos crescem, só que o Dionísio que vem agora com o nome de Marcos, filho de João, com o nome de Marcos, muito arredio, não quer conversa com o pai, tem ódio do pai, não entende porque esse ódio. Mas a Glória, a esposa dele, de João, sabe. João, que agora é espírita, presidente do Centro Espírita, que tem se estendido muito com as obras sociais. E agora, ele e Glória, ele e a filha Miriam, que é estudante de medicina, cria um projeto esse para o Hospital de Alcoólatras e Drogas, para cuidar de alcoólatras e drogas, junto com o centro. Mas o Marcos não aceita, não quer conversa, não tem na escola, é reprovado, e aquela coisa toda, que um dia ele chega em casa apavorado, quebrando tudo. A mãe, muito dedicada, pergunta o que é, ele se tranca dentro do quarto. Eu não quero saber desse desgraçado, esculhando. Mas quando ela pega a mochila dele, vê maconha dentro da mochila. Aí enlouquece, vai falar com o pai, conversa com João, e João vai conversar com ele. João abre a porta do quarto, chega lá e está fechado. João tem um molho de chá, abre a porta, aí ele diz assim: eu não quero nada. O menino Marcos diz a ele: eu não quero nada que venha de você. Marco é um pré-adolescente. Eu não quero nada que venha de você, seu nego. E o pior do menino é que o menino nasceu branco, como a mãe. A mãe era brasileira, mas o pai era português. Ele puxou a mãe. A Miriam e o irmãozinho, o Carlos, era negro, como o pai. Aí, sabe, para ele era pior. E Marco disse: olha, eu não quero nada que venha seu. Eu disse: você não quer nada que venha meu, não? Tá certo. Aí só fez abrir o guarda-roupa, tirou todas as roupas que tinha lá, juntou no bolo, levou lá para fora, tirou a televisão, tirou tudo. Você não quer nada que é meu? Isso aqui tudo foi comprado com meu dinheiro. Então agora você vai trabalhar. E você vai comer, você vai ter que trabalhar para fazer jus por comer que você coma aqui dentro. Pega pesado com o menino. E o menino chora, passa a noite, né, trancado, chorando. No outro dia, ele percebe que quem está perdendo é ele mesmo. Se levanta, toma banho, troca de roupa, pega a mochila e diz: mãe, eu vou para a escola.
Mas a mãe acompanha na escola, vai conversar com a direção e a direção diz que não expulsou ainda da escola por conta dele, mas aconselha a procurar um psicólogo. O menino vai morar com o avô, mas se compromete de ir para o psicólogo. E o psicólogo descobre que ele tem uma lesão cerebral. Por isso, o psicólogo diz até assim, olha, ele pode ser tudo, motorista de táxi, marceneiro, ser um bom pai de família, não impede, mas ele só não pode ser, só não tem condição de ser uma pessoa assim, intelectualizada como vocês. Tudo bem, ele vai morar na casa do avô e tal, mas um dia o avô diz, olha, você vai ter que ir para casa porque sua tia vai ganhar neném e nós vamos para lá. Aí ele vai para a casa dos pais, volta. Lá na casa dos pais ele recebe o convite para uma festa de formatura. E ele fica muito contente, ele está mudado completamente. E a mãe, muito contente, o pai também muito contente, compra para ele todo o uniforme para ele ir. Aí vai a vizinha, ele vai com a vizinha, e quando chega o horário de ir buscar lá a festa, a mãe vai e o pai chega e vai com o pai. Quando chega na frente do clube, o pai estaciona o carro e fica aguardando a saída. Quando ele sai com mais 2 coleguinhas. E ele observa, olha lá vem Marcos, vai saindo. Mas só que Marcos não vem em direção para ele, porque não viu. Vai em direção a um táxi. Aí o pai vai, acompanha e percebe 2 indivíduos se aproximando dele. O pai desce do carro e corre. Quando o pai desce do carro e corre, na hora que um dos indivíduos diz assim, assalto, passa o celular e o dinheiro. Aí Marco diz, eu não tenho celular e nem tenho dinheiro, eu vim para uma festa. Aí ele atira. Quando ele atira, João imediatamente toma a frente. A bala atravessa João. Ele ainda atira novamente, pega de raspão em Marcos. Aí é quando o Marcos corre para o pai, aí ele percebe, não sei o que ele percebe, ele abraça com o pai, aí diz, pai, pela primeira vez, me chama de pai. Por que você fez isso? Era para mim. Aí ele disse, filho, se 100 vidas eu tivesse, 100 vidas eu daria por você. Aí ele tem a grandeza do amor de Deus, do Pai, e a grandeza da reencarnação, do refazer. O menino chora, a filha, que é estudante de medicina, que estava com ele, imediatamente tira o casaco, estanca o sangue, leva para o hospital, a bala o tem ultrapassado o pulmão. Lá no hospital, muita tentativa, todo mundo apreensivo, todo mundo rezando ou chorando também. E os médicos foram 12 horas de cirurgia. Mas João, na hora da cirurgia, João desfalece e ele é levado pela espiritualidade para um dos hospitais do mundo maior, né? E lá, quando ele acorda, que ele olha para o guia espiritual dele, chamado Tiburcio, ele diz, eu desencarnei. Tiburcio disse, ainda não. Mas foi dada a você uma nova oportunidade. Estava previsto para você desencarnar hoje. Mas foi dada uma nova oportunidade a você por conta do hospital. E também
por conta de Marcos. Marcos, claro que refaz, vai estudar, volta para casa, vai estudar, vai também para a evangelização. E o livro achei belíssimo. De vez em quando eu estou só meditando sobre ele e vejo aí na grandeza da reencarnação, na possibilidade do Espírito, na volta do Espírito, quantas vezes seja necessário, em corpos diferentes, porque você veja bem, de um português rico, volta agora de um negro favelado e pobre, né? Mostra toda a justiça de Deus na oportunidade de refazermos o que de errado nós fizemos. Pudera nós poder refazer, ter tempo de refazer enquanto estamos a caminho. Mas enquanto estamos a caminho, o que pudermos seria ótimo. E é por isso que é muito importante a gente observar nessa segunda revelação, Jesus, quando ele vem traçar a lei do amor, onde ele diz assim: amar o inimigo, perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando alguém bater a face, oferecer a outra. Agora, hoje a minha colega diz: ô Glorinha, é muito engraçado. Fulano dá na minha cara, eu dou a outra para ele bater. Dê. Não, minha gente, isso aí vai citar o ódio. O ódio. É a outra forma. Estava conversando hoje com a minha sobrinha. É a outra forma de bater, a outra face. E aí quando minha irmã disse assim, é quando ele dá fel, você oferece o mel. Então, a base, muito embora que a base do espiritismo esteja na reencarnação, a base do espiritismo, um momentinho, a crença na vida futura, ela é mais empática, porque ela depende da lucubração, ou melhor, da concepção filosófica, eu estou até me fugindo as palavras, da concepção filosófica, mas do retrato fiel que os próprios espíritos vieram contar através da mediunidade. A gente vê isso no livro O Céu, de Allan Kardec, se não me engano, é o quinto livro do Pentateuco Espírita, O Céu e o Inferno. Ali, nesse livro, há muitas mensagens dos espíritos relatando a sua situação no mundo espiritual. E a gente também vê isso, esses relatos, nas reuniões mediúnicas. As reuniões mediúnicas, muitos que morreram assassinados, os que sofreram, os que se sentiram, os que se sentem felizes ou infelizes, né? Ontem mesmo, na reunião mediúnica, onde uma irmã, ela veio, ela mostrando a realidade dela no mundo espiritual, quando estava, mostrava seu preconceito em relação à religião. Ela mesma disse, quantas vezes matou? Porque matar não é simplesmente matar uma bala ou uma faca, aí mata o corpo físico. O pior assassinato é o moral, é o espírito. E é como ela disse, quantas vezes matou a ideologia, ao pensamento do outro pela religião. Você é o condenado. Quantas vezes, como ela disse, quantas vezes ela condenou o irmão de sangue.
porque ele era de religião diferente da dela. Rosália, boa noite, Rosália, seja bem-vinda. Então, nessa questão aí, quantas vezes a gente vê isso, né? A gente vê na reunião mediúnica mesmo, não é só no livro Céu e Inferno. No Céu e Inferno você vê muitos relatos, mas em reunião mediúnica você vê ao vivo os irmãos contando a sua vida, como é que se encontra, ou então felizes, porque fizeram bem aqui na terra, né? Então, a verdadeira realeza, a realeza de Jesus, a verdadeira realeza terrestre acaba com a vida. Morreu, corpo físico, acabou. Mostrando aí, nas monarquias, né? O rei, ele governou 50 anos. Morreu, a realeza dele acabou. Já veio outras vezes, até outra dinastia, né? Morre com... morre com a morte do corpo físico. Agora, a realeza moral governa ainda. Governa ainda. Sobretudo após a morte. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Pois foi com essa mesma razão que ele disse a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Quando ele disse a Pilatos, o meu rei, Pilatos, eu só quero dizer Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Ele fala no reino moral. Se a realeza não é deste mundo, que mundo será? Que mundo será? Por isso dizer que é do mundo interior, é do mundo moral. Aí eu me lembrando, estudando esse daqui, eu me lembrei de muitos, comparando aqui, me lembrando da Madre Teresa de Calcutá, me lembrando da Irmã Dulce, me lembrando de Chico Xavier, me lembrando de muitos. Só à medida que eu estava estudando, estava vindo vinha isso aqui na minha mente. Quando ele diz, o meu reino não é deste mundo, ele fala do reino moral, cuja riqueza nenhum ladrão roubará. Nenhum ladrão é capaz de roubar. Pronto, Marco. Estava aqui consultando no livro Evangelho segundo o Espiritismo e o livro O Céu e Inferno e também a Bíblia Sagrada. Pesquisei principalmente em Mateus. Peço desculpa, esqueci de citar, me lembro só do livro, mas esqueci de citar o capítulo e o versículo.
Peço desculpas, né? E aqui eu vou convidar a Marco para fazer a prece de encerramento. Mas antes eu quero agradecer a Deus, acima de tudo, muita gratidão por essa oportunidade de daqui nessa live. Confesso a vocês que sou muito nervosa, mas hoje foi tranquilo, graças a Deus. Quero muita gratidão a Deus, gratidão pela presença de cada um de vocês. Desejo a cada um muita luz, muita paz, muita sabedoria e discernimento acima de tudo. Vou convidar agora Marcos para fazer a prece Fica nós dois aqui, pode ficar. de encerramento. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Muito obrigado Cadê, pela Marcos? presença de todos. Cadê? Peraí, viu? Peraí, não sai agora, não faça agora não. Pronto. Obrigado, nosso irmão Jailson, Mônica. Muito obrigado, Jailson. Gratidão, amigo. Gratidão a todos vocês que nos acompanharam. É muito bom quando a gente se reúne, mesmo através de uma live, para estudar, comentar, discutindo. Então, muito obrigado. Então, nós vamos, a partir deste momento, fazer a prece. Jailson, foi um prazer conhecer todos vocês. Muita gratidão a vocês. Foi um prazer muito grande, Jailson, Mônica, né, conhecê-los. E a gente ainda vai se conhecer pessoalmente, né, Jailson, Mônica, todos. Muita gratidão a todos. Pessoal, quem desejar fechar os olhos, fica à vontade. Deus, Pai de infinita bondade, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de realizar mais um estudo, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a realeza de Jesus na terra. Muito obrigado, Jesus, pelos teus ensinamentos edificantes para toda a humanidade. Feliz daquele que estuda os teus ensinamentos, Jesus, e que põe em prática. Feliz daquele, Jesus, que te escuta e te obedece. Muito obrigado, Jesus, por tudo de bom que temos em nossa vida, pela audição, pela visão, por tudo, enfim. Obrigado, Deus Pai de infinita bondade, pelo dom da vida, pelo pão de cada dia que sacia a fome do corpo e o pão espiritual que sacia a fome do espírito. Obrigado, Deus, pelos irmãos, amigos que nos acompanham através da live, que todos eles sejam abençoados e que todos aqueles que acessar a live possam também ser abençoados. Muito obrigado, queridos irmãos, benfeitores amigos e irmãos encarnados que nos acompanham. Obrigado, Maria Santíssima, Senhora de infinita bondade, por tudo de bom, que a paz esteja em nossos corações e permaneça para sempre, graças a Deus. Em nome de Jesus e em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, todos sejam abençoados.